Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós estudaremos os limites laterais e veremos como encontrar o limite de funções quando obtemos algumas expressões que são chamadas de expressões indeterminadas. Nós começamos então definindo o limite à direita. Então, essa é a nossa definição 2, que nos diz que seja f uma função definida em um intervalo aberto PC, ou seja, um intervalo começando no ponto P, indo até um certo ponto C qualquer. Isso porque nós tomaremos o x tendendo a P pela direita. Por isso, o intervalo começa no ponto P, não está definido à esquerda do ponto P. Então, nós dizemos que o número L é o limite à direita da função f, quando x tende para P, e escrevemos desta forma, limite de f de x para x tendendo a P com um maisinho em cima, como nós já comentamos, representa que x tende a P pela direita do P, ou seja, por valores maiores do que P. Isso vai ser igual a L, se para todo ε maior que zero dado, existir um delta também maior que zero, tal que x entre P e P mais delta vai implicar que o módulo de f de x menos L vai estar entre 0 e y. Note que a diferença desta definição do limite à direita para a definição 1, que era para limite para x tendendo a um ponto P, é que o intervalo que nós tomamos o x agora é x entre P e P mais delta, porque nós estamos olhando só à direita do P. No caso da definição 1, nós tomávamos x entre P menos delta e P mais delta, porque a gente estava olhando x tendendo a P pela direita e pela esquerda. Então, se limite de f de x para x tendendo a P à direita é igual a L, isso é dito que f de x tende a L quando x tende a P pela direita. Usamos, como nós já comentamos, o símbolo x tendendo a P com o mais em cima, para indicar que os valores de x são sempre maiores do que P. Analogamente, a gente define o limite à esquerda, essa nossa definição 3, que diz que seja f uma função definida em um intervalo aberto dp. Então, veja agora que o intervalo começa em um certo d e vai até o ponto P, porque nós vamos estar olhando à esquerda do ponto P. Nós dizemos que o número L é o limite à esquerda da função f, quando x tende a P, e escrevemos dessa forma, limite de f de x para x tendendo a P, agora com um menos em cima, simbolizando que o x tende a P pela esquerda do P ou por valores menores do que P. Isso é igual a L se para todo ε maior que zero dado, existir um delta também maior que zero, tal que x entre P menos delta e P implica que o módulo de f de x menos L está entre 0 e ε. Note novamente que a única diferença é aqui no intervalo onde nós estamos tomando x, que agora é x entre P menos delta e P, ou seja, x apenas à esquerda do P. Então, se o limite de f de x para x tendendo a P à esquerda é L, nós dizemos que f de x tende a L quando x tende a P pela esquerda, e como comentamos, usamos o símbolo x tendendo a P com um menos em cima para indicar que os valores de x são sempre menores do que P. Observe que todas as propriedades que nós definimos na aula anterior, como o limite da soma, que é a soma dos limites, limite do cosseno de uma função, que é o cosseno do limite da função, todas essas propriedades que nós vimos, usando x tendendo a P, podem ser substituídas por x tendendo a P à direita ou x tendendo a P à esquerda, e elas vão continuar sendo válidas. Agora vamos ver um exemplo de como calcular um limite lateral.
Então, dada a nossa função f de x igual a 1 mais raiz de x menos 3, vamos determinar, se possível, o limite para x tendendo a 3 pela direita e o limite para x tendendo a 3 pela esquerda. Observe inicialmente que o domínio da função 1 mais raiz de x menos 3 será o intervalo do 3 até o mais infinito. Por quê? Lembre que o domínio são aqueles pontos onde nós podemos aplicar a função, ou seja, os pontos onde a função está definida. Recorde que raiz de um certo A, por exemplo, só está definida no conjunto dos números reais para A maior ou igual a zero, ou seja, isso só tem solução real quando A for maior ou igual a zero. Portanto, nós devemos, no caso da nossa função, ter x menos 3 maior ou igual a zero. Agora, x menos 3 maior ou igual a zero é equivalente a x maior ou igual a 3. Intervalo onde x é maior ou igual a 3 é o intervalo de 3 até mais infinito, por isso o domínio dessa nossa função é o intervalo de 3 até mais infinito. Agora note que, se nós queremos encontrar limite para x tendendo a 3 pela esquerda, existem pontos definidos para essa função à esquerda do 3? Não, né? O domínio da função é de 3 a mais infinito. Portanto, não tem sentido em tomar pontos à esquerda do 3, pois não faz parte do domínio. Portanto, não existe o limite para x tendendo a 3 pela esquerda desta função. Recorde que, conforme nós comentamos, a função não precisa estar definida no ponto. Então, ela não precisa estar definida no ponto 3, porque nós estamos olhando em x tendendo a 3. Mas ela tem, então, que estar definida em pontos próximos do 3. Então, ela está definida à direita do 3, mas neste caso, à esquerda não. Então, nós podemos calcular limite para x tendendo a 3 à direita, e para isso nós vamos usar as propriedades. Então, limite de f de x para x tendendo a 3 à direita, substituindo aqui, o nosso f de x é a função 1 mais raiz de x menos 3. Como nós já vimos, o limite da soma é a soma dos limites, então nós podemos separar, fica o limite da função 1 mais o limite da função raiz de x menos 3. De novo, lembrando das propriedades, limite de constante é a própria constante, então nós já calculamos este primeiro limite, que vai ser 1. Limite da raiz de uma função, a gente pode tirar essa raiz, fica a raiz do limite da função, então nós ficamos com 1 mais raiz do limite de x menos 3 para x tendendo a 3 pela direita. Agora, simplesmente, nós substituímos esse x pelo 3, 3 menos 3 é igual a zero, raiz de zero é zero, então isso é 1 mais zero, que é o próprio 1. Portanto, neste exemplo, nós chegamos que o limite de f de x para x tendendo a 3 pela direita é igual a 1, e o limite para x tendendo a 3 pela esquerda não existe. No próximo exemplo, nós tomamos a função módulo. Então, seja f de x igual a módulo de x, nós vamos calcular o limite para x tendendo a zero pela direita e o limite para x tendendo a zero pela esquerda. Recorde que função módulo de x, por definição, é o próprio x, se x for maior ou igual a zero, e ela é menos x, se o x for menor que zero, nós temos aqui a representação gráfica desta função. Assim, limite de f de x para x tendendo a zero pela direita, pela definição x tendendo a zero pela direita, ou seja, valores positivos, nós temos que a função é o próprio x. Então, isso é o limite de x para x tendendo a zero pela direita, substituindo, isso é igual a zero. Agora, limite para x tendendo a zero pela esquerda, à esquerda do zero, nós temos aqui valores negativos, portanto, a função f de x é igual a menos x. Então, limite de menos x para x tendendo a zero pela esquerda, isso fica menos zero, que é o próprio zero. A gente pode também observar esses limites pelo gráfico.
Note que quando x tende a zero pela direita, a função está tendendo ao zero. E quando x tende a zero pela esquerda, a função também tende ao zero. Portanto, conforme nós observamos, fazendo o cálculo e também pelo gráfico, limite de f de x para x tendendo a zero pela direita e o limite de f de x para x tendendo a zero pela esquerda são ambos iguais a zero. Como terceiro exemplo, nós tomamos agora a função f de x igual a módulo de x sobre x e nós vamos novamente calcular o limite para x tendendo a zero pela direita e o limite para x tendendo a zero pela esquerda. Observe inicialmente que o zero não está no domínio desta função, porque nós não podemos aqui substituir por zero, porque senão nós estaríamos colocando zero no denominador. Recorde que nós não podemos dividir por zero. Portanto, o domínio desta função são os reais menos o zero. Então, aqui nós vamos utilizar apenas x maior que zero e x menor que zero. Observe que a função módulo de x sobre x vai então ser escrita como x sobre x, se o x for maior que zero, lembrando novamente da definição de módulo de x, que é o próprio x quando o x for maior que zero, e é menos x quando o x for menor que zero. Então, a gente obtém, no caso negativo, a função menos x sobre x. Agora, x sobre x é igual a 1. E menos x sobre x é igual a menos 1. Então, essa nossa função pode ser escrita de uma forma mais simples, como 1 para x maior que zero e menos 1 para x menor que zero. A gente tem aqui o seguinte gráfico. Para x maior que zero, ela então é a função constante 1. Para x menor que zero, ela é a função constante menos 1. No zero, a função não está definida, ou seja, o zero não está no domínio dessa função. Agora, vamos calcular, então, o limite de f de x para x tendendo a zero pela direita, ou seja, a nossa função f de x é a função módulo de x sobre x, mas conforme nós já comentamos aqui, módulo de x sobre x, à direita do zero, ou seja, para valores positivos, fica x sobre x, isso é igual a 1. Limite de constante é a própria constante. Portanto, o limite de f de x para x tendendo a zero pela direita é igual a 1. Agora, limite de f de x para x tendendo a zero pela esquerda, nós estaremos com valores negativos. Então, função módulo de x é igual a menos x sobre x é menos 1. Limite de constante, novamente a própria constante, neste caso, vai ser igual a menos 1. Portanto, o limite de f de x para x tendendo a zero pela esquerda é menos 1. A gente também consegue observar isso pelo gráfico. Note que quando x tende a zero pela direita, ou seja, por valores positivos, a função está tendendo sempre a 1. E quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, por valores negativos, a função está indo para menos 1. Portanto, o limite de f de x para x tendendo a zero pela direita é 1, e é diferente do limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, que neste caso é menos 1. Agora, nós temos o seguinte teorema, que nos dá a relação entre os limites laterais e o limite de uma função em um dado ponto. O teorema nos diz que, se f é definida em um intervalo aberto contendo P, exceto possivelmente no ponto P, então a função precisa estar definida em um intervalo que contenha P, mas ela não precisa necessariamente estar definida no ponto P, porque nós estaremos olhando em x próximo a P, não x igual a P. Então, o limite de f de x para x tendendo a P vai ser igual a L, se e somente se os limites laterais também forem iguais a L, ou seja, o limite de f de x para x tendendo a P à direita for L, e o limite de f de x para x tendendo a P à esquerda for L. Deste teorema, nós observamos então que, se os limites laterais não forem iguais, o limite de f de x para x tendendo ao ponto
não existe. Analisando o nosso exemplo anterior, os 3 itens que nós vimos, a gente pode então concluir que, no primeiro exemplo, onde nós tomamos a função 1 mais raiz de x menos 3, observe que o limite para x tendendo a 3 pela direita era igual a 1, e o limite para x tendendo a 3 pela esquerda não existia, portanto os limites laterais não coincidem, e daí o limite para x tendendo a 3 desta função não existe. No segundo caso, nós tomamos a função f de x igual a módulo de x, e recorde que o limite para x tendendo a zero à direita e o limite para x tendendo a zero à esquerda eram ambos iguais a zero. Portanto, os limites laterais coincidem. Então, do teorema, o limite no ponto zero também será o mesmo. Então, nós concluímos que o limite do módulo de x para x tendendo a zero é igual a zero. Para o terceiro caso da função módulo de x sobre x, recorde que o limite para x tendendo a zero pela direita era igual a 1, e o limite para x tendendo a zero pela esquerda era igual a menos 1. Portanto, novamente, os limites laterais não coincidem, e neste caso, o limite para x tendendo a zero não vai existir. Então, nós vamos falar em algumas expressões que nós chamamos de expressões indeterminadas, como zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, zero vezes infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero, 1 elevado a infinito. Essas expressões são chamadas indeterminadas porque nós não podemos afirmar nada a respeito do limite de uma função quando nós obtemos L como um desses valores. A gente pode obter, por exemplo, que 0 sobre 0 é 0, que 0 sobre 0 é 1, que 0 sobre 0 é infinito, que 0 sobre 0 é meio, ou simplesmente que não existe. Ou seja, nós temos uma indeterminação, nós não podemos afirmar nada quando obtemos alguma dessas expressões. Observe, por exemplo, a indeterminação 0 sobre 0 pode ser dada pelo quociente de duas funções f e g, tais que o limite da f e o limite da g são iguais a zero, porque limite da f sobre g é então o limite da f sobre o limite da g. Como cada um desses limites é zero, a gente tem uma expressão 0 sobre 0. Agora, dependendo desta função f e desta função g, este 0 sobre 0 pode assumir qualquer valor real ou não existir. Como, por exemplo, se nós tomarmos o f de x igual a x ao cubo e g de x igual a x quadrado, nós temos que o limite de f de x igual a x ao cubo para x tendendo a zero é 0 ao cubo, que é 0, e o limite de x quadrado para x tendendo a zero é 0 ao quadrado, que também é 0. Portanto, ambas funções têm limite para x tendendo a zero igual a 0, e quando nós tomamos o quociente, limite da f sobre g, isso é limite da f sobre limite da g, que será 0 sobre 0, mas substituindo x ao cubo sobre x quadrado, a gente observa que isso pode ser simplificado. X ao cubo sobre x quadrado é simplesmente x, e o limite de x para x tendendo a zero é 0. Portanto, neste caso, nós temos a indeterminação 0 sobre 0 e obtemos que isso é igual a 0. Agora, se nós tomássemos f de x igual a x quadrado e g de x igual a 2x quadrado, novamente o limite de f de x para x tendendo a zero é 0, e limite da g de x para x tendendo a zero é 0. Portanto, nós obtemos novamente a indeterminação 0 sobre 0. Agora, observe que limite de f sobre g, essa f sobre g é x quadrado sobre 2x quadrado, e novamente isso pode ser simplificado e sobra simplesmente meio. Limite de constante é a própria constante, então esse limite é igual a meio. Então, neste caso, nós obtemos a indeterminação 0 sobre 0 e chegamos no valor meio. Então, o que nós faremos sempre que obtermos uma expressão desse tipo, uma expressão indeterminada,
é utilizar algum artifício algébrico para reescrever a nossa função de uma outra forma que nós consigamos calcular sem obter a indeterminação. Um exemplo que nós fizemos isso foi no exemplo 5, item 4, onde nós estávamos calculando o limite para x tendendo a 1 da função x² menos 1 sobre x menos 1. Note que ao substituirmos, nós chegamos em x² menos 1 para x tendendo a 1, isso é 1 menos 1, sobre x menos 1, x tendendo a 1 também fica 1 menos 1, e a gente tinha 0 sobre 0. O que nós fizemos nesse caso? Fatoramos o x² menos 1, que é um produto notável e pode ser escrito como x mais 1, x menos 1, e aí isso simplificou com o x menos 1 no denominador, e aí nós ficamos simplesmente com a função x mais 1. Nós veremos agora alguns exemplos de artifícios algébricos que nós vamos utilizar para cada tipo de função. Então, o primeiro exemplo, limite para x tendendo a menos 2, de x² menos 3x mais 2 sobre x² menos 4, é parecido com o exemplo 5, item 4, que nós acabamos de comentar, onde nós temos o quociente com 2 polinômios. Note que nós teremos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, então, substituindo o menos 2, nós ficamos com menos 2 ao cubo, que é menos 8, menos 3 vezes menos 2, isso é 6 mais 2, então é menos 8 mais 8, isso é 0, sobre menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 é 0, então nós temos a indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que nós faremos sempre quando tivermos o quociente com 2 polinômios é fatorar o numerador e o denominador e fazer então as simplificações possíveis. Observe que quando nós aplicamos o menos 2, nós tivemos 0 no numerador e 0 no denominador. Isso quer dizer que o ponto menos 2 é uma raiz para esses dois polinômios. Porque quando nós aplicamos o menos 2, x² menos 3x mais 2 é igual a 0 e x² menos 4 também é igual a 0. Isso quer dizer que o menos 2 é uma raiz para esses dois polinômios. Agora, recorde que na aula que nós falamos em polinômios e fatoração, nós observamos que se nós temos uma raiz, ao fatorar este polinômio, ele vai ser escrito como x menos cada uma dessas raízes. Portanto, se nós conhecemos uma dessas raízes, nós sabemos que o termo x menos esta raiz vai aparecer na fatoração. Então, neste caso, como a nossa raiz é menos 2, nós sabemos que x menos menos 2, ou seja, x mais 2, é um termo para esses dois polinômios. O que nós vamos fazer para encontrar o termo restante é efetuar a divisão de cada um desses polinômios pelo termo que nós já conhecemos, ou seja, por x mais 2. Então, nós faremos agora essas divisões. Primeiro, x² menos 3x mais 2 dividido por x mais 2. A gente quer o termo maior que é x², então nós multiplicamos por x² e vamos distribuir x² vezes x, x², mais x² vezes 2, 2x². Fazemos então a diferença, isso vai cancelar o x² menos x² é 0, e aí nós colocamos os termos restantes aqui, menos 2x², menos 3x mais 2. Próximo passo, nós queremos então cancelar o termo menos 2x². Então, nós multiplicamos por menos 2x vezes x, menos 2x². Menos 2x vezes 2, menos 4x. Fazemos novamente a diferença, vai cancelar o menos 2x², menos com menos fica mais 4x, mais 4x menos 3x, sobra x. E o 2 aqui, então, fica x mais 2. Como aqui o termo é x mais 2, então a gente vai multiplicar por 1, vai ficar x mais 2 menos x mais 2, cancela, e isso é 0.
Então, nós obtemos que o polinômio x ao cubo menos 3x mais 2, fatorado é o polinômio x mais 2 vezes x quadrado menos 2x mais 1. A gente poderia novamente fatorar este polinômio, mas isso não vai ser necessário, porque nós já teremos aqui o termo x mais 2 em comum na fatoração dos dois polinômios, que será cancelado. Agora, dividindo x² menos 4 por x mais 2, nós queremos obter primeiro o maior termo, que é o x², então multiplicamos por x, x vezes x, x², x vezes 2, 2x, fazendo a diferença, a gente cancela o x², fica menos 2x, menos 4, então nós vamos multiplicar por menos 2, isso fica menos 2x, menos 4, fazendo a diferença, cancela, então a gente tem o resto zero. X² menos 4 é um produto notável, como a gente já sabia, isso é x mais 2 vezes x menos 2. Então, nós vamos escrever a nossa função agora com as formas fatoradas. X ao cubo menos 3x mais 2 é x² menos 2x mais 1 vezes x mais 2, e x² menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Como o x mais 2 aparece no numerador e no denominador, ele pode ser cancelado. Sobra, então, x² menos 2x mais 1 sobre x mais 2. Portanto, o limite da função que nós estávamos calculando vai ser o limite de x² menos 2x mais 1 sobre x menos 2, limite do quociente, ou quociente dos limites. Então, aqui nós separamos, e aí nós vamos aplicar o ponto menos 2, isso vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 1, menos 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes menos 2, mais 4, mais 1, isso é 9. E no denominador, menos 2, isso é menos 4. 9 sobre menos 4 é menos 9 quartos. Portanto, nós chegamos que o limite para x tendendo a menos 2 da função x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x² menos 4, isso é menos 9 quartos. Observe que inicialmente nós tínhamos, então, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que nós fizemos? Reescrevemos a nossa função de uma outra forma e assim nós conseguimos calcular o nosso limite. Para o segundo exemplo, nós temos agora a função raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x. Observe que ao aplicar x tendendo a zero, nós teremos raiz de 2 menos raiz de 2, que é 0, sobre 0. Portanto, novamente, caímos na indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que nós faremos para este tipo de função, quando nós tivermos raízes? O que nós faremos é racionalizar o numerador, ou seja, nós iremos multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 2, mais, ou seja, sinal invertido, raiz de 2. Como nós estamos multiplicando numerador e denominador pelo mesmo valor, nós não alteramos a nossa função, por isso nós mantemos aqui a igualdade. Agora, nós vamos distribuir esses termos. Então, raiz de x mais 2 vezes raiz de x mais 2, isso é raiz de x mais 2 ao quadrado, mais raiz de x mais 2 vezes raiz de 2, fica raiz de 2 vezes raiz de x mais 2, que é a mesma coisa, menos raiz de 2 vezes raiz de x mais 2, menos com mais, menos raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Note que estes termos vão cancelar. Nós temos raiz de 2 vezes raiz de x mais 2, menos raiz de 2 vezes raiz de x mais 2, então cancela. Sobra simplesmente raiz de x mais 2 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado, sobre x que multiplica raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Agora, note que nós fizemos uma multiplicação do tipo a menos b vezes a mais b. A gente já sabia lá pelos produtos notáveis que isso seria a quadrado menos b quadrado, então a gente poderia fazer direto utilizando esse fato. Agora, note que raiz de x mais 2 ao quadrado, essa raiz vai ser cancelada, sobra simplesmente x mais 2, menos raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz,
sobra só o 2. Então, nós ficamos com x mais 2 menos 2, mais 2 menos 2 cancela, sobra só o x. Então, fica x sobre x, que multiplica raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Esse x, então, como está aqui multiplicando tudo, também pode ser cancelado. Vai sobrar, então, 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Então, nós podemos escrever a nossa função raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x como a função 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Portanto, o limite para x tendendo a zero de raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x é o limite de 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2 para x tendendo a zero. Substituindo, nós temos 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2. Portanto, o limite para x tendendo a zero da raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Note que nós tínhamos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que fizemos? Reescrevemos a nossa função de uma outra forma e conseguimos, então, calcular este limite. No próximo exemplo, nós temos a função raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Observe que, neste caso, se nós utilizarmos o mesmo artifício algébrico do caso anterior, nós teremos raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x, isso é raiz cúbica de x ao quadrado, e nós não conseguiremos cancelar a raiz como foi feito no item anterior. Portanto, aqui nós usaremos um outro artifício algébrico, que é a mudança de variável. Agora, qual deve ser a mudança de variável em que vai retirar esse x de ambas as raízes? Se nós tivéssemos simplesmente a raiz cúbica de x, poderíamos tomar x igual a t ao cubo, então raiz cúbica de t ao cubo fica simplesmente t. Agora, raiz de t ao cubo, nós não conseguiremos tirar da raiz. Teria que ser x igual a um t quadrado, raiz de t quadrado é módulo de t, e aí a gente tira da raiz. Como nós queremos tirar ambos os termos da raiz, nós tomaremos x igual a t à sexta, que tira, então, raiz cúbica de t à sexta, t quadrado, raiz quadrada de t à sexta, t ao cubo. Então, tomando x igual a t à sexta, observe que, fazendo a mudança de variável na função, a gente também tem que mudar a variável aqui no limite. Então, se nós temos x igual a t à sexta e x tendendo a 1, se x tende a 1 e x é t à sexta, então t à sexta vai estar tendendo a 1. T à sexta tende a 1, então raiz sexta de t à sexta tende a raiz sexta de 1, que é 1, ou seja, t tende a 1. Agora, reescrevendo, então, com a mudança de variável a nossa função, raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1 será escrito como raiz cúbica de t à sexta menos 1 sobre raiz quadrada de t à sexta menos 1. Raiz cúbica de t à sexta, t quadrado. Raiz quadrada de t à sexta, t ao cubo. Nós ficamos com t quadrado menos 1 sobre t ao cubo menos 1. Note que nós temos, então, dois polinômios e nós vamos usar o primeiro artifício algébrico, ou seja, fatorar estes polinômios. Observe que t quadrado menos 1 é um produto notável que pode ser escrito como t mais 1, t menos 1. Agora, t ao cubo menos 1, a gente pode dividir por t menos 1, novamente, nós conhecemos uma raiz, que é o 1, portanto, nós sabemos que t menos uma raiz vai ser um termo quando fatorado este polinômio, e nós fazemos, então, a divisão t ao cubo menos 1 por t menos 1, e obtemos aqui o restante, que é o t quadrado mais t mais 1. Agora, nós podemos, então, simplificar esse t menos 1, e sobra t mais 1 sobre t quadrado mais t mais 1. Portanto, nós chegamos que o limite para x tendendo a 1 da raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1 será o limite para t tendendo a 1 de t mais 1 sobre t quadrado mais t mais 1.
Substituindo, então, isso vai ficar 1 mais 1, que é 2, 1 mais 1 mais 1 é 3, então o nosso limite é 2/3. Tenha o cuidado que, coincidentemente, neste caso, nós tínhamos x tendendo a 1 e obtemos t tendendo a 1. Isso não vai ser sempre verdade. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui o x tendendo a 2, nós teríamos que t à sexta tende a 2 e, portanto, t estaria tendendo a raiz sexta do 2. Então, aqui nós ficaríamos com x tendendo a 2 e o t tendendo a raiz sexta de 2. Então, o t vai vir desta relação que nós fizermos aqui a mudança de variável. Portanto, nós obtemos para esse exemplo o limite da raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1 para x tendendo a 1 igual a 2/3. Para o último exemplo, nós temos a função x mais h ao quadrado menos x quadrado sobre h para h tendendo a 0. Observe novamente que, substituindo h igual a 0, nós ficaremos com x quadrado menos x quadrado, que é 0, sobre 0, novamente em determinação, 0 sobre 0. Agora, para esse caso, a gente pode simplesmente desenvolver o numerador. Nós sabemos que x mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2xh, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado. Então, nós ficamos com x quadrado mais 2xh mais h quadrado, menos o x quadrado. O x quadrado vai, então, cancelar, fica 2xh mais h quadrado sobre h. Nós podemos, então, colocar o h em evidência, fica h vezes 2x mais h. Note que, multiplicando, nós voltamos aqui o termo anterior, fica 2x vezes h mais h vezes h, que é h quadrado. Agora, esse h, então, como está aqui em evidência, multiplicando tudo, pode ser cancelado com o h no denominador, vai sobrar simplesmente 2x mais h. Então, nós escrevemos a nossa função de uma forma mais simples, voltando assim ao limite. Nós temos que o limite de x mais h ao quadrado menos x quadrado sobre h, para h tendendo a 0, é simplesmente o limite para h tendendo a 0 de 2x mais h. Isso é igual a 2x. Note que, neste caso, a nossa variável é o h, não o x, como nós vemos na maioria dos exemplos. Por isso, a nossa resposta é igual a 2x, portanto, o limite para h tendendo a 0 de x mais h quadrado menos x quadrado sobre h é igual a 2x. Note que, nos diversos exemplos que nós fizemos, para cada um nós utilizamos um artifício algébrico que será usado, então, para cada tipo de função. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula 11. Muito obrigada.